vamos falar dos objetivos do jejum. Por que jejuamos? E mais do que ninguém para responder a esta pergunta, vamos encontrar esta resposta dentro do sagrado Al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala, ele esclarece, fala dos objetivos do jejum. Por que nós jejuamos? Os ânimos foram no sagrado Al-Qur'an e foram extrair 3 objetivos principais. São vários objetivos. A razão de nós jejuarmos. Por que jejuamos? Foram no Qur'an, olharam para os versículos que estão no Qur'an e concluíram que temos muitos objetivos de jejum, muitas razões de jejum, mas existem aquelas razões que são principais, que são 3. E estão dentro do sagrado Al-Qur'an. O primeiro objetivo do jejum é a taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala diz no sagrado Al-Qur'an: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Este é o primeiro objetivo da instituição, da legislação do jejum, para nós adquirirmos o taqwa. E se formos a ver, neste mesmo versículo, Allah subhanahu wa ta'ala abre os horizontes, a vastidão do próprio jejum. Diz kutiba, traz o termo kutiba, não disse furiba. Kutiba significa furiba, mas Allah não trouxe a palavra furiba. Allah trouxe o termo kutiba, alaykumus siyam. O termo kutiba, o significado de kutiba quer dizer prescrever. Allah prescreveu. E quando se prescreve alguma coisa, é porque há um problema que é para ser resolvido. Há um problema que é para ser resolvido. É que nem um médico. Walillahi al-mathalul a'la. O doente, quando vai ao hospital e começa a contar a sua doença, está a doer aqui, faz isto, o médico vai perguntando, ele esclarece que dói aqui, dói ali. No fim, o médico prescreve uma receita, faz uma prescrição de uma receita que vais tomar isto, evite fazer isto, evite fazer aquilo. Allah subhanahu wa ta'ala é o conhecedor dos problemas que o ser humano enfrenta. Ele conhece os nossos problemas, porque Ele é que é o Criador. O nosso Criador é Allah subhanahu wa ta'ala. Conhece os nossos problemas físicos, conhece os nossos problemas espirituais, conhece os nossos problemas financeiros, conhece os nossos problemas sociais, conhece os nossos problemas conjugais, conhece os nossos problemas políticos. Então, Allah está a dizer, a solução disso tudo é vocês terem taqwa, temerem Allah subhanahu wa ta'ala. E uma das vias para vocês alcançarem o taqwa é o jejum. Devem jejuar. Estamos a enfrentar esses problemas todos porque não temos taqwa, não tememos Allah.
Então, para nós alcançarmos o taqwa, o temor a Allah subhanahu wa ta'ala, então temos que jejuar. O jejum é uma ferramenta muito importante para nós alcançarmos o taqwa, o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso Allah diz, kutiba, Allah prescreveu o jejum, kama kutiba, assim como prescreveu ala alladhina min qablikum, aos vossos antepassados, as pessoas que vos antecederam. Significa que o jejum é um ritual antigo, não é um ritual novo, é um ritual antigo. Os nossos antepassados também jejuavam, cumpriam com o jejum. Pode ser de forma diferente. Se calhar, o jejum deles não era no mês de Ramadã, o jejum deles não era deixar de comer, era de uma outra forma. Assim como Allah conta-nos no Corão, a passagem de Maryam, quando diz, falan ukallima al-yawm inni nadartu lir-rahmani sawman, falan ukallima al-yawma insiya. Ela fez um voto, fez um nadr de jejum. Qual era o jejum? De não falar. Era o jejum deles. Não falar num determinado tempo, por aí. Falan ukallima al-yawma insiya. Eu não vou falar com ninguém. Para dizer que o jejum daquele tempo era simplesmente você deixar de falar. Para nós, jejum é deixar de comer. Aquela definição que os ânimos já explicaram sobre o jejum. Por isso Allah diz, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Cada nação tem o seu sharia, o seu manhaj a seguir. Então, por isso, os nossos antepassados jejuavam. Se calhar outros jejuavam 2 dias por ano, outros jejuavam 50 dias, 60, talvez, mas jejuavam. Para nós, o jejum obrigatório é 29 a 30 dias do mês de Ramadã. É o jejum que foi prescrito ao Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, o objetivo principal, o primeiro objetivo, por que nós jejuamos? É para alcançarmos o taqwa, o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, jejum é uma ponte segura. É uma ponte segura que liga o servo a Allah subhanahu wa ta'ala. O jejum era observado antigamente. Alguns álimos já dizem que até os idólatras jejuavam. Eles viam que a única forma de nós agradarmos os nossos ídolos é deixando de comer, é castigar-se com a fome. Digo castigar-se com a fome porque o jejum deles não era válido, mas eles achavam que era a forma correta para agradar os seus ídolos. Jejuar. Se alguém cometesse, por exemplo, um pecado na ótica deles, se cometesse uma infração, então para se redimir daquele pecado tinha que fazer o quê? Jejuava. Muito tempo sem comer. Muito tempo sem comer. Então, para nós, o jejum é la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Definindo o que é taqwa, há muitas definições, há várias definições sobre taqwa, temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Um grande tabi'i, Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, ele diz, laisa taqwa ou laisa al-iman bitamanni, wala bitahalli. Taqwa ou iman não é algo que você só fala assim na boca, que eu tenho taqwa, tenho iman. ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل.
Iman ou taqwa é aquilo que repousa dentro dos nossos corações e manifesta-se aqui fora. Isto aqui é taqwa. Então, não basta só você dizer, não, eu tenho medo de Allah, tenho taqwa. Até Shaitan diz, inni akhafullah. Eu tenho medo de Allah. Shaitan também fala isso. Mas qual é a diferença? Isso olha-se mais nas ações. O Shaitan também fala, inni akhafullah, inni bari'un minkum, inni akhafullah. Eu tenho medo de Allah, eu tenho medo de Allah. Então, o fato da pessoa dizer, eu tenho medo de Allah, eu tenho medo de Allah, será que isso lhe torna um temente? Não. وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ. Deve-se manifestar, deve-se fazer sentir nas ações. Ali, radiallahu anhu, quando foi perguntado o que é taqwa, ele respondeu dizendo, at-taqwa huwa al-khawfu min al-jalil. Taqwa é você ter medo de Jalil. Jalil é Allah. Allah, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah tem vários nomes, vários atributos. Dentre os nomes de Allah é Al-Jalil. Por isso Allah diz, Qul id'u Allah, aw id'u ar-Rahman, ayyamma tad'u, falahu al-asma'ul husna. Os mushriquinas ouviam o Nabi sallallahu alaihi wasallam a dizer, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman, a invocar outros, Allah subhanahu wa ta'ala através de outros nomes que Allah tem. Então eles disseram, está a ouvir Muhammad? Ele está nos a proibir de nós adorarmos os nossos ídolos. Mas, quando anoitece, ele diz, Ya Rahman, Ya Rahim, deixa de adorar Allah e adora Rahman. Nós não conhecemos esse Rahman. Quem é esse Rahman que Muhammad está a chamar, está a invocar? Não sabiam que Rahman é um dos atributos, um dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah diz, Qul id'u Allah. Vocês chamam ele de Allah, ou id'u Rahman, ou chamam ele de Rahman. Ayyamma, qualquer nome que vocês vão utilizar, falahul asma'ul husna. Depois Allah subhanahu wa ta'ala proibiu ao Nabi sallallahu alaihi wasallam de levantar a voz durante a noite quando estava a fazer salat. Estivesse a fazer wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Então, Ali radiallahu anhu, quando foi perguntado o que é taqwa, ele diz, at-taqwa huwa al-khawfu min al-jalil. Taqwa é você ter medo de Allah. Ter medo de Allah significa você temer Allah em todas as circunstâncias da vida, em todos os momentos da sua vida. Temer Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, ittaqillaha haythuma kunta. Temer Allah onde quer que esteja. Temer Allah onde quer que esteja. Está sozinho, temer Allah. Está acompanhado, temer Allah. Na riqueza, temer Allah. Na pobreza, temer Allah. De dia, temer Allah. À noite, temer Allah. Está doente, temer Allah. Está saudável, temer Allah. Na viagem, temer. Ittaqillaha haythuma kunt. Há outros que temem Allah quando estão na multidão assim. Mas quando está sozinho, esquece Allah. Outros temem Allah quando estão assim de dia. Durante a noite, esquece Allah. Não temem Allah. Outros temem Allah quando está saudável. Basta ficar doente, esquece Allah. Vai no curandeiro, vai fazer isto, vai fazer aquilo. Já esqueceu Allah. Outros temem Allah quando está na pobreza. Quando está na riqueza, esquece Allah subhanahu wa ta'ala. Então, at-taqwa huwa al-khawfu min al-jalil. Temer Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amalu bima fi tanzil. Taqwa também é você
pôr em prática com o tanzil, aquilo que está no Corão. O Corão proíbe uma coisa, você faz, não faz. O Corão incentiva uma coisa, você faz. Isto aqui é taqwa. Cumprir integralmente com os ensinamentos do Sagrado Al-Quran. Depois diz wal-qana'atu ou ar-ridha bil-qalil. Taqwa também significa a pessoa ficar satisfeito com o pouco. Allah te dá muito, fica satisfeito. Te dá pouco, também fica satisfeito, porque sabe que tudo provém de Allah subhanahu wa ta'ala. E no fim, Ali radiallahu anhu disse wal-isti'adadu liyawmir rahim. Taqwa é você preparar-se para o dia da grande viagem. Todos nós sabemos que há um dia que vamos abandonar o dunya. Vamos sair desta face da terra. Todos nós sabemos. E temos essa fé. Kullu nafsin da'iqatul maut. Cada alma vai provar a morte. E a pessoa deve se preparar para esta viagem. Quando uma pessoa tem viagem, não se prepara. Prepara-se. E a pessoa prepara-se em função do destino. Por exemplo, se eu viajo para Chimoio ou Lixinga, onde faz muito frio, então manta não há de faltar, lençol não há de faltar. Se você ouvir que lá onde você vai há fome lá, você leva a sua marmita, a sua provisão da viagem. Então nós temos que nos preparar. Por isso Allah diz: "Watazawwadu", preparai-vos, aprovisionai-vos. Estamos numa viagem. A pessoa, quando está durante a viagem, leva uma provisão. Fa inna khayra zadi at-taqwa. A melhor provisão é o quê? É o temor. O taqwa. Então, o jejum ensina-nos o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. E por que o jejum é uma ferramenta muito importante para o alcance do temor a Allah subhanahu wa ta'ala? Porque quando chega o mês de jejum, todos nós respeitamos o jejum. Quem bebia diz: não posso beber, estamos no mês grande, mês de Ramadã, deixa de beber. Quem mentia também deixa de mentir, diz: estamos no mês de Ramadã, é um mês grande. Quem roubava, deixa de roubar, estamos no mês grande. Quem fumava, deixa de fumar, estamos no mês grande. Quem cometia adultério, deixa de cometer adultério, porque estamos no mês grande. Está a ver o impacto que o jejum traz no temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso o jejum é uma ferramenta muito. Por isso Allah diz: la'allakum tattaqun. Jejum é uma ferramenta muito importante para alcançarmos o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque todo aquele que cometia pecado por respeito ao jejum, deixa de cometer pecado. Estamos no mês grande, estamos no mês grande, estamos no mês grande. E isso é hujjatuna alayna. É um argumento contra nós. Para aqueles que dizem que não, eu não posso viver sem beber. Eu não posso viver sem fumar. Eu não posso viver sem altrabar, sem mentir. Ele passa durante todo o mês de Ramadã sem beber, sem mentir, sem cometer adultério. Então, se ele consegue deixar de praticar o pecado durante 30 dias, por que não deixar para toda a vida? Por que não deixa para toda a vida? Então você é capaz ou não é? É capaz. Somos capazes de deixar o pecado ou não somos? Somos capazes de deixar o pecado. Porque deixamos durante 30 dias. Por isso o jejum é muito importante para o alcance do temor, para o alcance do taqwa. Por isso Allah diz: la'allakum tattaqun.
este é o primeiro objetivo, a primeira razão. Por que nós jejuamos? Por que jejuamos? Primeiro, para alcançarmos o taqwa. Allah diz, la'allakum tattaqun. O segundo objetivo, para o alcance do taqwa. Qual é? É hidayah. É hidayah, orientação. Este é o segundo objetivo principal. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Hadakum. Então, o jejum é uma orientação. Isto é para nós alcançarmos a orientação divina, orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. O jejum é uma via própria para o alcance da orientação divina. Significa que quem abraça o jejum, quem cumpre com o jejum, este já foi orientado por Allah subhanahu wa ta'ala. Já alcançou a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. Orientação significa você ver as coisas como elas são. O haq, você ver como haq. O batil, você ver como batil. Isto aqui é orientação. Não misturar as coisas, porque alguns misturam as coisas. Aquilo que é haq, ele vê como batil. Então isso não é orientação. Aquilo que é batil, para ele é que é haq. Isso não é orientação. Orientação, resumidamente, é isso. Você ver as coisas como ala haqiqatiha. Ver as coisas como elas são. O haq, ver como haq. Isto é haq. Mesmo que muitos não sigam, mesmo que muitos não digam, mas Allah já te abriu a visão para ver o haq. Você não pode dizer que não, mas isso é haq mesmo. Muitos não estão a seguir. Isto é haq mesmo. Se Allah te mostrou a verdade, esta aqui é a verdade. Mesmo que muitos não sigam aquela verdade. Aliás, a verdade não é aquilo que muitos seguem. A verdade não é aquilo que muitos seguem. Essa não é a definição da verdade. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala da maioria no Coran, sempre a maioria, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, walakinna akthara an-nasi la ya'qilun, walakinna akthara an-nas sempre. Você não pode ficar enganado com akthara an-nas, senão exatamente há de seguir um desvio, alegando que a maioria está a seguir isso, então vou aqui mesmo. Não. Al-Aktharia não é. Por isso Allah qualificou o Ibrahim, ele sozinho, como umma. Kana umma. Inna Ibrahim kana umma. Ibrahim sozinho, ele era umma. Por quê? Porque estava a seguir a verdade. Então, hidayah é você ver as coisas ala haqiqatiha. O batil, você considerar como batil. O haq, você considerar como haq. Como dizem, al-haqqu ablaj, wal-batilu lajlaj. O haq sempre é ablaj. Por isso, caros irmãos, este é uma oportunidade ímpar para nós alcançarmos a orientação divina, a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. O segundo objetivo, hidayah. O terceiro objetivo principal é a shukru, a gratidão. É para nós agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala. Quem tem taqwa, quem tem hidayah, não lhe resta nada senão fazer o quê? Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Você já tem temor, já tem orientação. Há outra coisa que você tem que procurar? Não.
senão agradecer Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso Allah diz: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. No fim diz: وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Shukr. Ash-shukru. Você deve agradecer Allah subhanahu wa ta'ala. Ser grato a Allah subhanahu wa ta'ala. Ser grato a Allah subhanahu wa ta'ala. E esta é uma qualidade dos poucos dentre os poucos. Ser grato é uma qualidade dos poucos dentre os poucos. E é das características que ou das qualidades que vai levar as pessoas ao Jannah. E a falta de shukr, você pode ser arrastado ao inferno. Por isso Allah diz: وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. São poucos dentre os meus servos que me agradecem. Esta é uma qualidade. Se você for concedido esta qualidade de shukr, tem que saber que eu faço parte daqueles poucos que Allah disse no Coran. Allah te deu taqwa. Allah te deu hidayah. Agradeça. Deve agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. A shukr. E o agradecimento a Allah tem várias formas. Tem aquele agradecimento que nós conhecemos. Você dizer Alhamdulillah, Ashukru lillah. Você falar com a boca. E tem outra forma de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, que é cumprindo com as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah disse para você fazer 5 salats diariamente, e você faz, você cumpre, está a agradecer a Allah. Se você for orientado a jejuar no mês de Ramadã e você jejua, está a agradecer a Allah. Então, tem várias formas de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. De forma direta, dizendo Alhamdulillah, Ashukru lillah, eu agradeço a Allah pelos ni'mas, pelos favores que são inúmeros, pelos ni'mas que são incontáveis. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Não vamos conseguir enumerar os favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós temos que agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos tornado muçulmanos, por ter nos tornado crentes, por ter nos tornado obedientes. Temos que agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, o Nabi sallallahu alaihi wasallam agradecia a Allah em todas as circunstâncias. Na felicidade, nos momentos bons, o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia o quê? Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Nos momentos maus, o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia Alhamdulillah ala kulli hal. Nos momentos bons, deves agradecer a Allah. Nos momentos maus, também deves agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Nos momentos bons, Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Nos momentos menos bons, que são os momentos tristes, momentos maus, Alhamdulillah ala kulli hal. Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala em todos os momentos, em todas as ocasiões. Então, caros irmãos, sem mais delongas, só para recapitularmos aquilo que falamos, o primeiro objetivo, por que nós jejuamos, é la'allakum tattaqun, para alcançarmos o taqwa. E já falamos o que é taqwa. O segundo é hidayah, a orientação. E o terceiro, o último, dentre os vários objetivos de jejum, é a shukru. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
eu termino por aqui. Inshallah, vamos, acredito que um pouco lá mais para diante, vamos abrir mais uma página.